Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, enfim, a gente vai falar a respeito de Yuri Shevets, a grande fonte do livro American Compromise. A gente vai dar uma verificada na vida dele, na qualidade das informações e analisar a respeito da confiabilidade ou não daquilo que ele afirma, certo? Então, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe com os amigos e, se tiver dúvidas ou opiniões, deixe nos comentários. Obrigado e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pois bem, continuando aqui a respeito da segunda fonte da KGB, é o Yuri Shevets. Ele serviu de fonte principal para o American Compromise. Ao contrário do testemunho anterior da KGB, esse aqui teve uma carreira mais modesta dentro da KGB. Eu não vou entrar em detalhes, aqui consta, mas a questão, qual é a diferença dele para o outro? É que esse Yuri Shevets, ele foi um cara da mídia. Essa reportagem aqui, por exemplo, é de 2015 e ele é bem deletério, ele ataca bastante o Putin. Então, por exemplo, ele fala que o Putin, se não me engano, teria aplicado Botox. Nada de errado, né? Mas é interessante para o cara que se posa de machão aplicar Botox, segundo Yuri Shevets. E uma coisa que ele fala, por exemplo, as habilidades do Trump, do Putin, seria abaixo da média, teria apelidos pejorativos dentro da KGB. E como é que ele se inseriu basicamente no meio... Como é que ele veio à tona, assim, começou a ser conhecido? Porque havia um cara, o Alexander Litvinenko, ele era uma testemunha das autoridades inglesas que estavam investigando um colega do Putin, que estava envolvido com drogas, com tráfico de drogas cartéis, aparentemente. Então, esse Alexander Litvinenko, ele foi eliminado no meio da Inglaterra, né, foi encontrado envenenado num banco de praça, ele e a filha dele, e o chefe disse, eu estava trabalhando com esse rapaz, com Alexander Litvinenko. Não sei se é verdade ou não, mas o chefe disse que trabalhava com ele. Aí ele começou a ser conhecido a partir desse momento. E uma coisa interessante, como eu disse antes, é que ele, por exemplo, aqui, ó, ele fala bastante mal do Putin. Por exemplo, fala que a palavra-chave para definir o Putin é mediana, que as suas habilidades, na verdade, inclusive estariam abaixo da média, segundo o Shevitz. Aqui, continuando essa reportagem, né, de 26 de janeiro de 2021, ele faz uma declaração bastante problemática, que é a seguinte: perguntaram para ele, haveria algum vestígio russo na invasão do Capitólio? Bom, na verdade ele disse que não havia apenas russos, mas também haveria um ucraniano. E esse ucraniano seria o tal do Sergei Dubinin, e esse ucraniano aqui, segundo Yuri Shevets, estaria numa foto abraçada com um cara, com um dos invasores, que seria uma foto muito famosa, inclusive, que seria um cara que ele estava todo pintado, acho que de azul, etc. E ele estava vestido de peles e chifres. Essa foto percorreu o mundo, e até hoje eu nunca vi repercutir isso, então eu não sei se isso é verdade. Eu imagino que seja simplesmente uma ilação não comprovada. A questão é essa, ele ataca bastante o Putin, então teoricamente ele é amigo da Ucrânia, né? Aí é que tá, aí que começa a controvérsia. Na verdade, essa reportagem aqui, esse site aqui, ó, do OPS Lens, ele discute quem é esse cara aqui, o Urishevitz, né? Então vou continuar aqui. No caso, nessa reportagem ali, naquele artigo, foi relatado o seguinte, que o nosso colega da KGB, o que ele fez? Ele simplesmente tentou colocar em contradição, né, provocar uma cisão entre o GUR, Serviço de Inteligência Ucraniano, e a CIA, Serviço de Inteligência Norte-Americano. E qual foi a tentativa que ele fez isso? Bom, foi o seguinte, esse cara, o Denis Kiriev, ele era um cara que tinha contatos na Rússia e na Ucrânia, e ele avisou o GUR, Serviço da Ucrânia, que haveria uma tentativa de invasão do aeroporto de Kiev. A partir do domínio do aeroporto de Kiev, os russos poderiam inclusive invadir a própria capital do país. Então, esse rapaz aqui avisou o GUR. O que acontece é que, durante uma viagem do chefe da CIA para a Ucrânia, ele começou a questionar se por que esse chefe de inteligência dos Estados Unidos não havia avisado o GUR a respeito disso. Entendeu? Por que tu não avisou? Começou a botar em dúvidas a parceria entre a CIA, personalizada através do Bill Burns, e o GUR. Então ele basicamente ele fica provocando, ele tentou provocar basicamente, vamos dizer assim, tentou plantar uma fofoquinha para fazer uma cisão entre os dois serviços. Então aqui a gente começa a verificar que na verdade isso seria bem uma teoria conspiratória no estilo da KGB, segundo esse artigo. Aí a gente recorre aqui, esse site Infolight, ele fala que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos consideram o Yuri Shevchenko um disseminador de teorias de conspiração.
Então, por exemplo, ele é citado, por exemplo, como Yuri Shevets, ele se apresenta como conhecedor profundo da Rússia, mas ele falhou de prever a invasão russa em larga escala. Então ele disse, em 19 de fevereiro, e no dia 23 de fevereiro de 2022, ele disse que não haveria autoridade em larga escala, ou seja, é um conhecimento, uma falha grave para alguém que se diz conhecedor. Eles, por exemplo, é de conhecimento, pelo menos até o momento, que a inteligência militar ucraniana e as agências de inteligência ocidentais, né, CIA, etc., elas trabalham em estreita colaboração. E, assim, e tem muita informação que o exército ucraniano tem de sucesso frente de batalha, vem da inteligência ocidental, Estados Unidos principalmente, tá bom? Então, uma dessas informações fundamentais foi dada pela CIA e que impediu a invasão russa do aeroporto de Kiev. Então, o que se fala nesse artigo é que esse russo, na verdade, tudo que ele fala, se ele fosse um cara do cotidiano, pareceria uma simples fofoca, uma simples tentativa de aparecer, de sair à tona, aparecer na mídia e lucrar com isso, farmar com isso. Mas, na verdade, ele é um espião profissional, ele fez parte da KGB, ele foi treinado pela KGB. Então é muito mais. Existe uma grande chance que, na verdade, não seja pela teoria da conspiração. O que acontece é que, na verdade, está literalmente tentando provocar uma cisão entre a inteligência ucraniana e a inteligência ocidental, principalmente a inteligência norte-americana, que é a mais forte nesse caso. Esse site também, o Babel, né, da Ucrânia, né, ele comenta que, na verdade, ele fez muitas previsões falsas, algumas, inclusive, não vou trazer aqui, mas eu vi, e também reclama a respeito da ascensão dele. Porque é o seguinte, ele na verdade ele era relativamente desconhecido, mas quando ele deu uma declaração para um blogueiro muito conhecido na Ucrânia, o Dmitry Gordon, esse Dmitry Gordon é fortemente pró-Ucrânia, tá? Isso tem que ser ressalvado aqui. Mas quando ele fez uma entrevista para ele em 2015 ou 2017, a partir dele se tornou conhecido demais. Ele tem, por exemplo, um canal com mais de 1,5 milhão de inscritos no canal do YouTube. Ele faz forte propaganda, apesar de criticar o Putin, ele faz forte propaganda contra a Ucrânia. Aqui, por exemplo, mais uma vez afirmando como ele é muito fraco em termos de previsão e que ele não conhece tão bem, ou pelo menos então ele esconde informação relacionada à Rússia. Porque aqui, ó, no caso, às vésperas da invasão russa em larga escala, o Shevets estimou que as chances de uma invasão russa era bem abaixo de 50%, porque só um louco fanático aceitaria. E Putin não é assim. Na verdade, é o contrário. Putin, né, a invadiu poucos dias depois. E interessante que eu vi nos artigos anteriores, que eu não entrei em detalhes, mas de fato, Shevets realmente previu regularmente a data de vitória e liberação dos territórios ucranianos ocupados. Estava completamente errado. Inclusive no site desse Gordon, que entrevistou ele, em alguns trechos ele falava, vão liberar tal parte da Ucrânia agora e a Crimeia ficará para a primavera. Nada disso foi verdade, né? Nessa parte aqui a gente pode ver mais umas previsões erradas do especialista, né? Então, em 2020 ele disse que a situação está totalmente madura, tudo pronto para a remoção do Putin. Nada mais errado do que isso, como a gente comprovou hoje, né? 6 anos depois. E outra coisa que ele disse que o Putin tem câncer de colo e sofre de transtorno mental grave. Sinceramente, nada disso foi comprovado e é muito fácil fazer esse tipo de coisa sem, né, sem comprovar o que tá a verdade por trás disso. E aqui a gente chega, na verdade, enfim, na parte mais problemática disso, que é o quê? Ele acusa forte, apesar de ser um forte crítico do Putin, ele faz uma crítica muito forte à Ucrânia a respeito dos supostos casos de corrupção generalizada no país. Aí, por exemplo, ele fez essa afirmação em 2022, de que havia muito roubo, né, por parte do governo ucraniano. Em 2023, ele veio dizendo, por exemplo, abre aspas, a indignação dos americanos e europeus em relação à OTAN não tinha limites, porque os mísseis Javelin chegam à frente sem computadores. Então, ele diz aqui outra coisa. Para Shevets, os inspetores gerais dos Estados Unidos informaram a equipe de presidente Zelensky, no qual provavelmente havia rostos, sobrenomes, etc. Ele faz muita relação, e, na verdade, ele é uma das grandes fontes da propaganda russa relacionadas aos casos de corrupção na Ucrânia. Ele é assim, quando muitas das coisas que a gente ouviu nos últimos anos tiveram como ponto de partida esse agente, né, ex-agente da KGB, naturalizado americano, que é supostamente um profundo conhecedor da realidade da Rússia e da Ucrânia. Continuando aqui no site, uma coisa que ele não fala, esse Yuri Shevets, é aí que vem a questão, é o seguinte, por exemplo, esse artigo aqui, 2024, agora do primeiro semestre de 2024, faz pouco mais de um ano, né? E cita o seguinte, ó, não há nenhuma indicação de corrupção em larga escala ou uso indevido de armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos, disse o coordenador do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.
Isso ele nunca falou. Então nós temos aqui uma autoridade dos Estados Unidos afirmando que não encontraram em larga escala problemas relacionados à corrupção na Ucrânia. Então cita algumas citações. Ó. Estamos trabalhando muito, muito duro para garantir que cada sistema fornecido à Ucrânia tenha um nível de responsabilização. Estamos trabalhando para que possamos assegurar ao Congresso e ao povo que esse material está sendo usado apropriadamente ao campo de batalha. Isso o Shevets nunca disse. Aí, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Essa informação que eu falei para vocês, por exemplo, desse rapaz aqui, o John Kirby, eu tirei daqui. É uma transcrição de uma reunião com a imprensa, onde né, teve mais uma moça, Karine Jean-Pierre, e o John Kirby, eles falam sobre isso. Eles falam para a imprensa, não encontramos nada de errado na Ucrânia. Isso aqui, de 13 de janeiro de 2024. Esse aqui é o site. Sim, isso aqui é bem longa a transcrição, tá? Mais ou menos no meio aqui do site, aqui da transcrição, vocês vão encontrar essa informação. Outra coisa, por exemplo, é que existe a Operation Atlantic Resolve. Isso aqui é uma operação, né, dos Estados Unidos, onde foi criada para ter ameaça à Rússia na Ucrânia. Então, a função deles é coordenar a ajuda para a Ucrânia, países ocidentais, e inspecionar, né, o uso disso. E isso aqui tem, pelo menos, no mínimo, 2 relatórios que eu encontrei, né, uma pesquisa rápida, onde falam que as coisas estão caminhando na Ucrânia no sentido de resolver os casos de corrupção e eles estão implantando sistemas anticorrupção. Então, por exemplo, aqui fala aqui, ó, nesse relatório, consultores dos Estados Unidos ajudaram a Ucrânia a aprovar legislação anti-suborno e a melhorar a transparência na alfândega. Seria esse arquivo aqui, se a gente clicar, tem essas informações aqui dentro. Outro que fala que também nunca foi citado pelo Shevets, tá? Esse aqui também é relacionado à Operação Atlantic Resolve. Esse aqui é do início do ano fiscal de 2024. Aqui também é mais ou menos da mesma época da declaração do John Kirby, ok? A gente clica aqui, eles também citam isso, ó. Se a gente clicar para baixar os sites e descer o relatório de 14 de maio, no caso a gente clica aqui no relatório, no resumo, para ter o relatório completo, tem um resumo. Clicando aqui, nessa parte aqui do resumo anterior, lembrando que isso aqui é um resumo, tem um relatório completo, né, relacionado à questão da Ucrânia, eles falam aqui, entre outras afirmações, a percepção de corrupção na Ucrânia tem declinado desde 2013. Aqui, ó, os Estados Unidos providenciou assistência técnica e treinamento para os investigadores ucranianos e procuradores. Instituições anticorrupção da Ucrânia investigaram e prenderam oficiais do governo e legisladores por corrupção e peculato. Ou seja, existe uma rede que está se formando cada vez mais forte na Ucrânia para combater os casos de corrupção. Porque não vamos esquecer, pessoal, eles estão em guerra, eles estão numa situação extremamente difícil e tudo é complicado numa situação dessa. Então, eles estão combatendo isso dentro de um sistema que já veio apodrecido da própria União Soviética, que eles estão, né, no caso, a Rússia herdeira, do qual eles estão tentando se livrar. É isso que nunca pode ser esquecido. E uma coisa que o Shevets nunca fala, por exemplo, a Ucrânia, isso aqui agora, 2024, agora entre aspas, 28 de janeiro de 2024, a Ucrânia, né, descobriu uma grande corrupção no setor de armas. Eles prenderam essas pessoas. Aqui está o artigo. Isso aqui foi divulgado na época. Eu me lembro que eu vi disso em outros canais. O SBU fez uma investigação que expôs funcionários do Ministério de Defesa e gerente de fornecedor de armas. Então, esse pessoal, né, ele pegou e roubaram 1,5 bilhão de hryvnias, a moeda ucraniana, e esse pessoal foi preso. Uma outra questão que houve aqui foi, por exemplo, na época, havia uma venda de licenças, tipo assim, o cara dizia que, não quero ir, não quero ir pra guerra, me dá uma licença, diz que eu tenho um problema na perna. O pessoal conseguia isso, eles pagavam para esses agentes corruptos, né? Fornecer, vamos dizer assim, falso atestado médico, vamos dizer, para dispensa da guerra. Esse pessoal também foi preso. E no caso, em agosto de 2023, o presidente Zelensky demitiu todos os funcionários responsáveis pelo recrutamento militar. Ou seja, pegou, fez uma limpa, não houve, vamos pegar um pincelar aqui e fazer de bode expiatório. Todo mundo, inclusive que possivelmente era inocente, foi demitido em investigação de casos de corrupção. Isso o Shevets não mostra. Esse artigo, por sua vez, fala justamente da queda do índice de corrupção na Ucrânia, baseado em índices da transparência internacional. De 1º de fevereiro de 2024, ele fala que, por exemplo, que na época de 2014, bem na época da revolução da Euromaidan, o país ocupava a 144ª posição, bastante alta, né?
Aí teve a revolução da Euromaidan, da Praça Euromaidan, vários protestos violentos durante dias, morreram muitas pessoas, muitos ucranianos, e o presidente, na época que foi eleito, prometendo uma plataforma pró-europeia, depois se demonstrou que, na verdade, ele queria voltar totalmente a Ucrânia para a Rússia, colocar a Ucrânia sob o jugo da Rússia. Esse cara foi escorraçado fugiu para a Rússia, inclusive, esse presidente, né? E a partir disso, a Ucrânia começou a ter uma queda bem forte no índice de corrupção. Como eu disse, 2014, naquela época, 144ª, e agora em 2023, ela estava em 104ª posição. Ou seja, em questão de 10 anos, a Ucrânia subiu 40 posições, demonstrando que é uma forte queda da corrupção. Eles têm problemas, ok? Mas a Ucrânia como um todo, à medida que tenta se livrar do jugo russo, da influência russa, dos métodos de corrupção russos, ela está drasticamente reduzindo o seu nível. E isso, obviamente, o ex-agente da KGB não fala. Por fim, já que estamos falando em corrupção, vamos então falar também de números corrompidos, certo? Porque o Trump, sabe-se lá de onde ele tirou aquele número, um número totalmente aleatório, ele chegou a afirmar em alguns momentos que os Estados Unidos teriam dado 300 bilhões de dólares para ajuda para a Ucrânia. Esse número é totalmente errado, não existe nenhuma base para isso, as pessoas citam como se fosse verdadeira, mas não tem base nenhuma em nenhum local, nem as próprias autoridades americanas consideram esse número real. Isso é um número chutado, ok? E, por exemplo, nessa reportagem do próprio Kiev Post, eles falam justamente isso. A ajuda militar real dos Estados Unidos é bem menor do que foi propagado pelo Trump, tá bom? E é interessante que eles fazem uma análise, por exemplo, que a ajuda real dos Estados Unidos para a Ucrânia é 3 vezes menor do que as declarações oficiais de Washington, tá? No caso, Washington, né, principalmente o Trump e o pessoal que ronda ele, né, aquele pessoal que é fortemente pró-Rússia. Aqui, ó. Então, por exemplo, o pessoal diz o seguinte, primeira coisa, muitas dessas ajudas foram listadas, por exemplo, eles enviam ajuda militar na forma de equipamentos e colocam, por exemplo, o valor real. Mas muitas vezes, o valor real, o valor, vamos supor, o valor de tabela. Mas muitas vezes esses equipamentos já têm anos de uso, anos de produção, então eles estão com valor superestimado. Eles não colocam ali, por exemplo, a depreciação. Isso vale para qualquer coisa. Uma televisão, um carro, um equipamento industrial que tu compre, ele tem um valor inicial, se passou muito tempo e ele está lá parado, ele tem a depreciação natural dele. E isso depois foi colocado em conta, que muito desse material que foi enviado, na verdade, estava com valor mais de 50% acima daquele valor real, porque justamente não usaram a depreciação decorrente, que é um equipamento antigo. Outra questão é que boa parte do dinheiro simplesmente ainda está parado em Washington. São autorizações de envio à Ucrânia. Não é dinheiro que foi enviado. Então isso também tem que ser levado em conta. Tu não pode dizer que deu tal valor se ainda está retido na tua conta. Tu só pode contar a partir do momento que ele chega em mãos ucranianas. E muito desse valor simplesmente não aconteceu. E por fim, na verdade, 25%, pelo que diz a reportagem, da suposta ajuda militar, não, da ajuda militar, mas eles não era ajuda militar, mas ele não era, no caso, um valor que foi dado, né, para a Ucrânia livremente. Eram empréstimos que, na verdade, os Estados Unidos vai receber de volta. Então, como eu disse antes, já que estamos falando na parte corrompida, temos que também citar os valores reais e não nos basear numa dado totalmente inventado, corrompido mesmo, por parte do pessoal de Washington. Ok? Certo, então, pessoal, a gente acabou de ver sobre Yuri Shevets, a grande fonte do American Compromat, e podemos observar que ele não é tão idôneo quanto a gente gostaria em relação a uma fonte jornalística. Ele fez muitas declarações relacionadas ao Putin, sem nenhum valor, declarações que mais se assemelham a fofoquinhas de jornaleco. Por outro lado, ele fez repetidas declarações de que a Ucrânia estava roubando ajuda financeira e militar norte-americana. Ele, infelizmente, omitiu índices da própria Transparência Internacional e relatórios do próprio governo norte-americano de que não, a Ucrânia não apenas não roubou, como está melhorando seus índices de anticorrupção. Então o que a gente tem hoje, esse rapaz Yuri Shevets, ex-agente da KGB, ele parece mais ser um propagandista russo do que propriamente uma fonte confiável para a gente ter acesso ao American Compromat. Certo? É isso que a gente tinha até o momento. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se tiverem opiniões e dúvidas, escrevam nos comentários, compartilhe o vídeo e muito obrigado pelo tempo de vocês e pela atenção. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?